Oi gente, eu sou a Maria Ferreira do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um balanço de como que foi o meu ano de 2022 em termos de leitura, em termos de percepções literárias mesmo, que esse final de ano sempre nos traz, né? De pensar como foi o ano e pensar em estratégias para o novo ano, pensar em metas, coisas assim. Quero compartilhar aqui um pouco com vocês do que eu pensei e percebi que foi o meu ano. E algumas coisas que eu quero mudar para o novo ano que vai entrar, para 2023. Algumas coisas que eu acho que podem ser melhores em 2023. Então vamos conversar sobre isso. Se você quiser compartilhar também aqui nos comentários o que você achou do seu ano, o que você quer mudar para o ano que vem, fique super à vontade, tá bom? E é isso, vamos conversar. Tem uma coisa que eu faço todo ano, é anotar num caderno. O meu é esse daqui, caderno normal mesmo. Eu anoto as leituras do ano. E esse caderno que eu comecei a anotar em 2021, mas nos anos anteriores eu sempre escrevi uma listinha, caderno, folha, online mesmo, e faço essa anotação dos livros que eu vou lendo na medida em que eu vou lendo. Aqui tá um exemplo da minha lista dos livros lidos em 2021. E também faço anotações dos livros que eu leio. Esse daqui é um exemplo do livro Feminismo Decolonial. E sobre outros assuntos também. Então a ideia é que esse caderno aqui seja um caderno voltado para as leituras e para as anotações das reflexões que os livros me trazem. E aí a ideia é voltar nesse caderno em outros momentos, quando eu quiser relembrar alguma coisa específica do livro. Só que em 2022 eu senti que esse caderno foi pouco usado. Então eu não... deveria ter filmado antes, mas aqui nessa lista dos livros de 2022, eu tinha parado no livro 16, no 16º livro que eu li, e isso foi lá pra metade do ano. Então eu senti que esse ano eu não anotei tanto, não escrevi tanto quanto eu gostaria, isso de seguir anotando os livros que eu leio durante o mês. Eu uso muito o Scoob, então, que é o site, né, voltado, é um site para leitores brasileiro. E lá a gente faz esse acompanhamento, né? Esse registro das leituras, do que a gente leu, do que a gente quer ler, do que deseja, do que tem. Então eu uso muito o Scoob nesse sentido. E acho que assim, se o Scoob desaparecer um dia, deixar de existir, o que eu vou fazer da vida, sabe? Porque é lá onde eu registro tudo, assim, e me organizo em termos de leitura. E aí eu percebi que esse ano eu deixei muito de lado a questão de anotar no caderno. E aí hoje, mais cedo, quando eu vim, né, fazer esse levantamento de quantos livros eu tinha lido no ano, eu percebi justamente que não anotei tanto. E aí escrevi mais uns 12 livros, assim. E aí isso me leva a outra percepção de que nesse ano eu li... Acho que tá na média dos últimos 2 anos, né, 2020, 2021, e acho que essa média tem se mantido, mas ainda tenho lido pouco comparando aos anos anteriores, mas ao mesmo tempo não tenho um sentimento de, nossa, ano que vem preciso ler mais, ano que vem preciso colocar muito mais livros na minha meta, eu tenho que alcançar essa meta. Eu não tenho mais esse sentimento, assim, acho que na medida em que eu fui amadurecendo, começando a trabalhar com livros de uma forma mais séria, eu fui percebendo que não tem como, assim, na minha rotina mesmo, entendendo como a minha rotina funciona, eu tô super satisfeita com a quantidade de livros que eu li no ano, né, que eu finalizei o ano tendo lido essa quantidade de livros. Eu não vou falar agora quantos livros eu finalizei o ano, porque eu acho que esse número pode aumentar um pouquinho, não vai mudar muita coisa. E também porque, para não gerar comparação, mas sempre assim, todo ano, no último dia do ano eu coloco lá no site, no blog, uma lista de todos os livros que eu li. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem depois o site, impressõesdemaria.com.br. Lá você vai poder consultar todos os livros que eu li, a quantidade, tudo que
já foi resenhado ou que tem vídeo aqui no canal vai estar linkado lá. E aí vocês podem conferir também. Então, essa é uma questão, assim, eu quero anotar muito mais no próximo ano nos livros. Não só nos livros, mas anotar principalmente, fazer esse registro de quantos livros eu li. Dos livros que eu li ao longo do ano, então quero também organizar uma página no Notion para ir fazendo esse acompanhamento, uma planilha no Excel. Eu sei que alguns de vocês que me acompanham aqui tem planilha no Excel para acompanhar direitinho livro que comprou, que leu, que não leu, que tem, o que não tem. Acho que isso é muito importante, assim, muito interessante também, porque eu tô, tipo, 100% dependente do Scooby. Então, se o Scooby cair, como eu falei pra vocês, vai sumir, sabe? Eu não quero perder esse registro. Acho que o Scooby faz um trabalho, assim, excelente. Que desde 2012, 2011, por aí eu tenho o Scooby, então minha vida literária tá lá, mas eu acho que eu tenho que ter outros registros também por segurança. E aí, sobre a escrita, eu quero anotar e escrever mais, porque eu acho que isso sedimenta muito mais o entendimento dos livros. Nesse ano, como eu comecei o clube de leitura, o Clube Impressões, eu li o livro, assim, fazia as anotações em post-it e tal, e tinha uma hora que eu sentava para escrever o roteiro e era nessa hora que eu retomava todas as anotações e tudo que eu tinha marcado com post-it no livro e meio que transcrevia assim pro roteiro para eu conversar e relembrar e conversar na hora da discussão, da conversa final sobre o livro. E acho que isso é muito bom, mas eu quero manter essa frequência assim de escrever à mão, voltar a escrever à mão. Acho que quando a gente escreve à mão internaliza muito mais o entendimento assim da coisa que a gente está escrevendo. Então acho que essa é uma das coisas que eu quero voltar a fazer com mais frequência em 2023 e preencher esse caderno aqui, né? Porque tem muito mais folhas para preencher e acho que vai ser importante ter esse registro escrito aqui no caderno também. E aí, falando em clube de leitura, esse ano, assim, as minhas leituras refletiram muito o que os clubes de leitura estavam lendo. Então, as leituras do Clube Impressões foram o que norteou, assim, o meu ano, e isso refletiu muito os meus interesses principais, né? Que é questões raciais, questões de gênero, questões de decolonialidade. E aí as leituras do Clube Impressões e do Clube Leituras Decoloniais, assim, dominaram o meu ano. Também fiz muitas leituras de trabalho, então as leituras da editora em que eu trabalho como assistente editorial e as leituras que eu apresentei, fiz publicidade para o Impressões de Maria ao longo do ano, apareceram muito. Então é isso, acho que as minhas leituras esse ano foram, se tivesse um gráfico, ia ser uma parte de leituras do Clube Impressões, outra parte de leituras do Clube Leituras Decoloniais, outra parte de leituras de trabalho, assim, trabalho tanto na editora quanto de publicidade. Uma das coisas que eu quero fazer, que eu quero tentar colocar em prática no ano que vem é justamente ler livros de forma natural, assim, uma forma, pegar coisas meio que aleatoriamente, sabe? Que eu não esteja lendo com objetivo específico de resenhar, com objetivo específico de apresentar aqui no canal ou no blog. Ler um livro por prazer, assim, não é que eu não tenho prazer em ler os outros livros que eu leio, eu tenho prazer, mas de forma espontânea. É isso que eu tô tentando dizer, porque tenho sentido que nos últimos anos eu tenho lido muito menos coisas que eu quero só ler, sentir vontade e tô lendo, sem nenhuma obrigação para além de me distrair, não ler especificamente para aprender, às vezes até sim, né? Ler com um objetivo final, mas ler porque eu quero ler e não porque é uma demanda que tá vindo, sabe? Então, quero tentar fazer mais isso. É claro que vai depender muito de tempo, de organização, mas é uma coisa que eu quero ler, tentar fazer no próximo ano, que é ler mais coisas que não sejam de trabalho. Então, espero conseguir fazer isso. Por exemplo, agora no final do ano eu tô lendo um livro que, assim, eu tava querendo muito desde quando ele chegou aqui, acho que foi em
no metade do ano. E aí eu tava querendo muito ler. E eu tô agora nesse final de ano numa vibe de ler biografias, porque é uma coisa inspiradora, assim, eu acho que tem uma coisa de formação pessoal, de a gente ter referências. E nunca conseguia tempo pra ler e eu falei, vou ler nesse final de ano isso pra me inspirar a começar um ano bem. E assim, eu tô lendo e não tô com muitas cobranças assim em cima dessa leitura, então eu acho que vai ser importante trazer um pouco mais dessa leveza, dessa leveza assim, sem muitas cobranças na questão da leitura, mas claro que ano que vem eu quero continuar trabalhando muito com livros e que a literatura continue me dando alimento, assim, sustento pra alma e pro trabalho. E aí esse foi um ano que a pandemia deu uma amenizada, a vacina, né, a gente já tá na 4ª dose, acho que tem gente que tá na 5ª dose, então a gente sentiu mais segurança para sair de casa e para viver mais um pouco fora de casa, arriscar viagens e tal. E aí esse ano eu consegui viajar, não vou falar bastante, mas assim, em comparação com os anos anteriores, bastante. Porque eu viajei, em abril viajei para Vitória, que é uma viagem de uma cidade para outra, né? A capital aqui do Espírito Santo, então eu moro em Aracruz e consegui passar uns dias em Vitória, deu pra passear, curtir a cidade um pouco, conhecer, que eu ainda não conhecia. Eu tava morando aqui no estado há algum tempo e ainda não conhecia a capital. Então foi importante, visitei a livraria Saraiva de lá do shopping em Vitória, que eu acho inclusive que não existe mais lá, porque mudou. Agora é uma livraria leitura. E aí, no final de agosto, início de setembro, viajei para São Paulo. Foi uma viagem assim muito legal, muito marcante. Conheci a editora em que eu trabalho home office, né? Então pude conhecer os meus colegas, a minha chefe pessoalmente, foi muito legal isso, ver os livros, né? Pegar na mão, ver a organização da editora fisicamente, ver livros chegando da gráfica, foi muito legal. E aí nessa viagem também eu tive um lançamento de livro da editora e ver pessoas que a gente admira e que a gente acompanha de pertinho é muito legal. E aí eu participei como mediadora do lançamento de um livro de crônicas, que foi o livro Pela Hora da Morte, da Natália Protásio. Então assim, foi muito marcante, a minha primeira vez como mediadora, tem até vlog aqui no canal. E de apresentar um livro assim para um público e tá lá marcando esse lançamento, com certeza foi muito especial. Então, assim, foi uma surpresa assim conseguir ir para São Paulo esse ano, porque já fazia muito tempo que eu não via minha família. A cidade, assim, uma relação de quase amor e ódio, porque eu fiquei morando em São Paulo 16 anos da minha vida, mas aí agora quando eu voltei pra lá muito triste ver como que a cidade tá, até comentei isso no vlog, mas foi muito legal ir, meu namorado foi também, então eu apresentei ele pra minha família, levei ele em muitos lugares que eu gosto de ir, que eu gostava de ir, né, meus lugares favoritos, o Centro Cultural, levei na Avenida Paulista, a gente foi no Sebo do Messias, ele conseguiu comprar bastante livros que ele desejava, então foi muito legal. E outro lugar que eu fui, né, outra viagem, assim, pra encerrar o ano, foi pra Paraty, pra Flip, então foi outra surpresa, eu nem imaginava que eu fosse, assim. Então eu sempre via as pessoas indo e sentia vontade de ir, muito desejo, e eu consegui esse ano, consegui conhecer, aproveitar. Gravei vlog também pra vocês, então acho que foi um ano bastante produtivo, assim. Então, assim, um balanço do meu ano em termos de leitura, eu acho que foi um ano que me trouxe muitas certezas, assim, porque eu estudei, uma coisa que eu fiz esse ano foi estudar. E eu estudei muito esse ano, não tem a ver com leitura, mas tem a ver que é a questão de ter começado o meu curso de inglês com a professora Maria. E assim, as aulas têm sido incríveis, acho que eu avancei muito desde o começo do ano até agora, o final do ano, no meu aprendizado, assim, no meu processo de aprendizagem.
E ano que vem, assim, quero melhorar bastante, assim, a minha evolução no inglês para conseguir ler livros em inglês. Eu acho que isso vai me ajudar a acessar muito mais obras literárias, a acessar muito mais conteúdos de criadores literários negros de outros países que falam inglês, e que eu acho que é importante ter essa comunicação, assim, eu conseguir me comunicar com essas pessoas e, para além disso, conseguir entender o que elas passam. Acho que é importante, assim, saber o que está sendo publicado lá fora, o que está sendo dito, porque pode demorar, né? Os livros que são publicados lá fora às vezes demoram muito tempo para chegar aqui, para serem traduzidos e publicados. Então acho que é importante pro meu trabalho e pro meu desenvolvimento pessoal mesmo avançar no inglês pro ano que vem. Fiquei feliz desse ano ter riscado essa coisa assim da minha lista. E para além disso, fiquei muito feliz com as leituras que eu fiz, refletiram muito os meus interesses, né, como falei pra vocês, e ano que vem quero continuar aí focada nisso, fazendo leituras que refletem muito do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu trabalho para que seja mais conhecido. Então, acho que o balanço do meu ano é bem positivo, assim. Termino esse ano com algumas esperanças, assim, pro ano que vem, algumas certezas, algumas expectativas, muitos planos para colocar em prática no próximo ano. Então, termino bem satisfeita e bem, assim, empolgada, assim, bem inspirada a colocar ideias em prática no Impressões no ano que vem. Principalmente porque a gente vai completar 10 anos de existência. O Impressões nasceu em 2013 como um blog literário que existe e está ativo aí desde 2013, então 10 anos é bastante coisa. E eu quero pensar em uma forma de comemorar bem especial, porque é uma data assim, um marco que merece, uma idade que merece uma comemoração bem grande, bem especial mesmo. Então estou empolgada com os planos. E é basicamente isso, é um balanço do ano com alguns planos pro ano que vem, algumas expectativas pro ano que vem. Se vocês quiserem compartilhar também o que vocês estão pensando, planejando, o que vocês refletiram sobre esse ano de leituras, fiquem super à vontade para compartilhar aqui nos comentários. Outra coisa que eu queria deixar registrado também aqui é sobre o Clube Impressões, que criei e coloquei no mundo agora em janeiro de 2022, e a gente finalizou agora em dezembro, então a gente passou 12 meses lendo juntos e movimentando aí o mercado editorial e refletindo sobre tantos assuntos importantes e que precisam da nossa atenção. E eu tô assim muito feliz com o quanto Impressões chegou nas pessoas, com o quanto transformou as leituras das pessoas, e espero que ano que vem a gente continue lendo muitos livros. Já divulguei aqui a lista dos 3 primeiros livros que a gente vai ler no início do ano, né? Então em janeiro a gente vai ler o Canção pra Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, publicado pela Palas. Em fevereiro a gente vai ler o livro Uma Temporada no Inferno, do Henrique Marques Samin, publicado pela Malê. E em março a gente vai ler o livro Ela Seria o Rei, da Y2 More, publicada pela Dark Side. Então assim, tô bem empolgada para essas leituras. Espero que vocês se empolguem também. E é basicamente isso. Espero que vocês tirem esse tempinho aí de final de ano para refletir sobre como foi o ano de vocês. E a gente vai conversando, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!